Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui, o Renê, mais uma vez para o nosso papinho sobre Umbanda. Um bate-papo, uma conversa sobre Umbanda. É esse o objetivo do canal. Nada mais que trocar ideias, trocar conhecimentos. Peço para vocês que deixem aí o like de vocês, que se inscrevam no canal. É legal ter gente se inscrevendo sempre no canal, ter gente nova chegando. Deixe nos comentários um axé, um salve, um saravá, ou mesmo um pedido de vídeo, um esclarecimento, ou dizendo como que funciona aí na sua casa. É muito importante. A ideia do canal é justamente bater um papo, trocar ideias sobre Umbanda, e não por ponto final no assunto aqui, é assim e acabou. Tá? Como já disse, sou Renê, sou sacerdote de um terreiro aqui em Campinas, terreiro Cabana de Lázaro. Mais uma vez, gosto de falar que os vídeos não são editados, os vídeos são praticamente ao vivo. E vamos deixar de mais enrolação. Hoje queria falar com vocês sobre um tema que tem muitos mitos, né? Sobre deixar a Umbanda. Renê, depois que eu entro na Umbanda, eu posso sair se eu quiser? Ah, Renê, eu não entro na Umbanda porque eu entrei para a Umbanda e agora tenho medo de sair, falam que não pode. Ou eu nem vou entrar porque já falam que se eu não me arrepender, não quiser, eu não posso voltar mais atrás. Ideias desse tipo, perguntas desse tipo já me fizeram. Então eu queria falar para vocês. A maioria disso é mito. Tá? Você pode sim deixar a Umbanda se for da sua vontade, se você tem seus motivos para isso, não há problema algum, ok? Basta você pedir licença. Você, para entrar numa corrente mediúnica, para entrar na corrente de um terreiro, para vestir o branco, com certeza você teve que pedir humildemente, conversar com as pessoas, com o seu chefe de terreiro, com a sua mãe no santo, e eles merecem esse respeito. E mesmo as entidades que ali estão. Então, o que você tem que fazer é pedir e sair. Por quê? Na Umbanda, nós consideramos uma das partes fundamentais é o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Então, você é livre para entrar, você é livre para sair. Ninguém está preso à Umbanda, ninguém está amarrado à Umbanda. Então você faz o que você achar melhor, o que você se sentir melhor. Entrou para a Umbanda, não era aquilo que você esperava, ou teve algum problema, sei lá, motivos, há N motivos, né? E tem gente que entra para a Umbanda e diz, eu entrei para a Umbanda e minha vida piorou. Pode acontecer, porque é o que eu falo, a Umbanda é para todos, nem todos são para a Umbanda. Costumo dizer sempre isso aqui. Mas pode-se deixar sim. Ah, mas Renê, mas conheço gente que realmente largou Umbanda e as coisas não foi lá muito bem. Vamos explicar o porquê. Bom, pessoal, quando você está numa corrente de um terreiro, vestindo branco, pondo sua entidade em terra para trabalhar, né? Essa entidade vem através de você, atende as pessoas, faz a caridade. Você também está fazendo, está emprestando o seu corpo, está dispondo aquele dia para ajudar as pessoas, atender as pessoas. Você está dentro da caridade e você está o tempo todo se conectando com as entidades, com os seres de luz. Quando você abandona, quando você se afasta disso, o que acontece? Primeiramente, se você é médium, você vai ser médium a vida inteira. Não se esqueça disso. Tá? Não é porque você saiu da Umbanda que você não é mais médium. O que acontece é que as entidades respeitam o seu livre-arbítrio. E essas entidades vão se afastar um pouco de você. O que muita gente não se dá conta é que, por exemplo, quando você acorda de manhã e sai para a rua, você não tem ideia de quando você está na Umbanda, dos livramentos que nós passamos. Como estamos conectados com as entidades, com os seres de luz,
inveja, demandas, olho gordo, energias negativas de lugares que frequentamos, de pessoas que falam com a gente. Essas entidades estão muito próximas conosco e precisam de nós para trabalharem na Umbanda. É uma troca. Então você é, de certa forma, mais protegido. Quando você sai da Umbanda, você deixa de se conectar, você perde essa conexão. Então o que acontece? As entidades se afastam. Então aí o cara fala, pô, saí da Umbanda, eu perdi o emprego, depois meu namoro não deu certo, depois isso, depois aquilo. Não é a Umbanda, nem as entidades. Entidades de luz, ser de luz, um ser iluminado, ele não vai castigar você. Apenas ele se afasta. E aí essas coisas que você tinha, vamos dizer assim, uma proteção contra tudo isso que eu falei, contra as demandas da vida, você fica com o seu campo aberto. Você fica meio que desprotegido. E essas coisas podem começar a te atingir. Mas não que é porque você deixou a Umbanda. É porque você se afastou da espiritualidade. As pessoas têm que entender uma coisa. Viemos para esse plano, viemos para esse mundo. Para quê? Para ganhar dinheiro? Para ficar famoso? Não. Para termos uma vida boa? Não. Estamos aqui para evoluir espiritualmente. E você dentro de uma religião, seja umbanda, seja católico, seja evangélico, de certa forma você está evoluindo espiritualmente. Não estou dizendo que só dentro da religião que você evolui espiritualmente. Você na sua casa, estudando, tentando se conectar com os seres de luz, com entidades de luz, seja lá como você chama, é uma forma de você se espiritualizar, de você evoluir. Ok? Então, quando você se afasta de tudo, porque tem gente que se afasta da Umbanda e vai para uma igreja evangélica, e vai para uma igreja católica, ou vai para qualquer outra religião. De certa forma, ela está conectada aos seres de luz. Ela continua cuidando da parte espiritual dela, só que em outra religião, em outro lugar. Mas ela continua. Agora, há pessoas que saem da Umbanda e não querem saber de mais nada. O que acontece? Você largou sua vida espiritual de lado. Você não se preocupa mais com o seu lado espiritual. E o seu lado espiritual vai ficar como você na época que entrou na Umbanda. É como assim, né? Normalmente as pessoas entram para o terreiro de Umbanda pela dor. Há aqueles que vão, conhecem, se apaixonam e entram, mas muitos vão lá com problemas que depois são sarados. A pessoa começa a frequentar, resolveu o problema dela e ela se encanta com aquilo tudo e entra para a Umbanda. A maioria. Por quê? Porque estava com a mediunidade toda errada, toda, vamos dizer assim, fora de sintonia, né? Estava tendo uns caminhos errados da vida, mexendo com coisas erradas, bebida, droga, mulherada e tudo mais, né? A Umbanda vem e começa a te colocar nos trilhos, ou outra religião que seja. Você abandona tudo isso, você volta a cometer os mesmos erros que tinha, você vai voltar a ter os mesmos problemas que você tinha antes de entrar para o terreiro. Isso é natural. Isso não é a Umbanda, isso não é que os espíritos vão me infernizar, as minhas entidades querem trabalhar, então vão me castigar. Perdão. Não é assim que funciona. As entidades respeitam a sua opinião e o que você faz. É assim que funciona. Há o livre-arbítrio e para ele ser usado. Então você pode usar. Agora, o conselho que eu dou, você vai largar a Umbanda? Não tem problema. Mas cuide do seu lado espiritual. Procure entrar em outra religião, ou seja lá o que for, seguir algum caminho ligado ao espiritual. Ah, René, mas e se eu sair da Umbanda? Eu saí porque talvez eu mudei de cidade, mudei de país, lá não tem, e eu continuo acendendo minhas velas, fazendo minhas oferendas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você participar da corrente do terreiro, você fazer a caridade dentro do terreiro, é um trabalho muito maior do que você ficar na sua casa, acender a sua velinha, se comunicar com essas entidades, trazê-las para perto de você.
Elas vão ficar perto de você? Sim, mas não é como era antes. É uma comparação bem besta que eu vou falar para vocês, mas é para ficar fácil de entender, né? É como se você trabalha na Umbanda. A Umbanda seria um trabalho seu, um trabalho espiritual. Quando você trabalha, você recebe um pagamento por esse trabalho. Você trabalha o mês inteiro, se dedica e no final do mês vem seu pagamento. Quando você abandona esse serviço, quando você sai desse serviço, você tem que saber que no mês que vem não tem pagamento. Não há pagamento, não há mérito, você não fez por onde. Você vai receber, quer receber sem trabalhar? É a mesma coisa. As entidades estão do seu lado, as entidades estão sempre cuidando de você, você conectado a elas, elas a você, e você dentro da caridade. Por isso que muita gente fala fora da caridade não há salvação. A caridade envolve muitas coisas. Uma delas é você ajudar o seu próximo, uma delas é você entrar no terreiro de Umbanda e ajudar o seu próximo. E quando você abandona tudo isso, você corta um elo, você corta um tratado que você fez um acordo com as entidades, elas estão contentes de trabalhar com você, pelo menos devem estar, você com elas, por um motivo ou outro, você perde essa ligação. Tudo bem, mas você vai ficar um pouco que longe dessa proteção, longe desse povo todo espiritual que cuida de você. Médium você nunca vai deixar de ser. Você pode mais para frente voltar ao terreiro de novo, as entidades vão estar lá, tá? Mas a maioria das pessoas que saem não voltam, né? Há os que voltam, mas pode voltar? Pode, lógico. É aquilo que eu falei, é o livre-arbítrio. Lógico que você não vai ficar entre e sai, que vira bagunça, né? Mas você pode voltar e voltar a ter essa conexão com as entidades, com os seres de luz. O importante é isso. Você saiu? Pode sair. Mas cuide-se espiritualmente. Outra coisa, Pai do Santo que fica te ameaçando. Se você sair, sua vida vai para trás e não sei o que, e vai dar tudo errado, e você vai ver, vai ser pior do que antes, do que você estava quando chegou aqui. Primeiramente, se o seu Pai do Santo faz isso, você tem toda a razão de sair pelo menos dessa casa, procure outro terreiro. Pelo menos um terreiro. Tá? Isso não existe. Ah, mas ele até me ameaçou, falou que vai fazer um trabalho e tal. Gente, trabalhos, demandas, pegam quando você está na mesma frequência vibratória que essa demanda. Ou seja, se você colocar na sua cabeça que ele fez um trabalho para você, que sua vida vai desandar, se você entrar nesse tipo de vibração e realmente fizeram um trabalho para você, tem tudo para esse trabalho dar certo e acabar com a sua vida financeira, acabar com a sua vida amorosa. Então, primeira coisa, por isso estou falando, cuide-se espiritualmente. Saiu, pense positivo, não desanime, procure algo que te ajude e que te faça entender a espiritualidade, que faça você evoluir, ok? É isso que é preciso ser dito. Muita gente aí falando besteira, que não pode, que isso, que aquilo. Pode, fique tranquilo. Se você quer entrar para a Umbanda e ficar com medo que daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, ninguém sabe o que pode acontecer, sua cabeça mudar, ou uma situação financeira mudar e você ter que sair, você pode sim. Outra coisa, despache tudo que é seu. Retire tudo que é seu do terreiro e despache nos lugares corretos. A sua casa deve te ensinar como fazer isso. Não deixe nada seu no terreiro. Tá? Peça para o pai, para a mãe do santo, estou saindo, eu quero a minha imagem, eu quero minha quartinha, eu quero... Leva embora com você. Ok, pessoal? É só isso que eu tinha para dizer hoje. Acabar um pouco com esses mitos. A Umbanda não é cadeia. A Umbanda é uma religião maravilhosa. Que nosso Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Tenham todos uma ótima semana. Um ótimo final de semana. Saravá Umbanda. Umbanda Saravá.